que você diz da instrução militar na educação? Resposta: tudo depende do que deseja que o ente humano venha a ser. Se deseja que ele se torne carne de primeira qualidade para canhão, então a instrução militar é uma coisa maravilhosa. Se deseja discipliná-la, se deseja lhe controlar a mente, os pensamentos, então a instrução militar constitui um ótimo método para esse fim. Se deseja condicioná-lo de uma certa maneira e torná-lo um irresponsável na sociedade, a instrução militar é então um instrumento muito bom. Tudo depende do que deseja que o seu filho venha a ser. Positivamente, Senhor, se deseja que o seu filho viva, a instrução militar é uma maneira errada de proceder. Mas se ama a morte, nesse caso a instrução militar é excelente. E como a moderna civilização anda à procura da morte, o militarismo, com seus generais, seus soldados, advogados e etc., é considerado muito bom. Por esse caminho encontrará a morte certa. Mas se deseja a paz, se deseja relações corretas entre os homens, sejam cristãos, hinduístas, muçulmanos ou budistas, rótulos esses que constituem barreiras às relações corretas, a educação militar é então um absoluto empecilho. Senhor, é bem certo que a função de um general é a de preparar a guerra, e a função do soldado a de manter a guerra. E se quer que a vida seja uma batalha constante entre você e o seu próximo, trate então, por todos os meios, de ter mais generais. E vamos todos ser soldados, como realmente está acontecendo. A conscrição foi combatida na Inglaterra durante gerações, enquanto todo o resto da Europa estava recrutando soldados. E agora também a Inglaterra cedeu. A Inglaterra faz parte da estrutura total do mundo. E isso é um indício do que está acontecendo. Em nosso país, dada a sua imensidade, a conscrição não é possível imediatamente, mas virá quando estiver todos perfeitamente organizados. Depois, guerra, mais guerras, mais carnificinas, mais miséria. É para isso que vivemos, para termos uma batalha constante dentro, em nós mesmos e com os nossos semelhantes? Certamente, Senhor, para se descobrir a verdade, a realidade, a bem-aventurança do incognoscível se necessita de liberdade. Liberdade do conflito com nós mesmos e com o próximo. Afinal de contas, quando um homem não está em conflito consigo mesmo, não cria conflito externo. O conflito interior, projetado no exterior, se transforma no caos mundial. Afinal de contas, a guerra é um resultado espetacular do nosso viver de cada dia. E sem uma transformação da nossa existência diária, continuaremos a ter soldados e mais soldados, e manobras e continências às bandeiras e todas as demais futilidades, e o inevitável prolongar da destruição, da miséria e do caos. Me disse um antropologista que há uns 2 ou 3 mil anos, um político exclamou: "Espero que esta seja a última guerra." E continuamos, entretanto, a fazer guerra. Parece que todos nós necessitamos realmente de armas. Queremos todo esse divertimento de bandas militares, condecorações, uniformes, salvas, bebida e morticínio. Porque assim é a nossa vida de cada dia. Estamos destruindo outros com nossa avidez, com nossa exploração. Quanto mais rico ficamos, tanto mais exploradores ficamos.
gosta de tudo isso e deseja também ser rico. Enquanto predominarem na sociedade as 3 profissões de soldado, policial e advogado, a civilização estará condenada. E é isso que está acontecendo na Índia, bem como no mundo inteiro. Essas 3 profissões estão se tornando cada vez mais poderosas. E não me parece que saiba o que se está passando ao redor de você e dentro de você mesmo. Não parece que saiba as catástrofes que está preparando. Só deseja passar cada dia o mais rápido e estupidamente possível, pela maneira mais desintegradora possível. E abandona os governos, aos políticos, aos astutos, a direção de suas vidas. Como se vê, tudo depende do que desejamos que a vida seja. Se desejamos que a vida seja uma série de conflitos, é então inevitável a expansão do militarismo. Se desejamos que a vida seja vivida de maneira feliz, com pensamento, com desvelo, com afeição, então o militar, o soldado, o policial, o advogado se torna um obstáculo. Mas o advogado, o policial, o soldado e o militar não irão desistir de suas profissões. Do mesmo modo como vocês não vão abandonar os seus métodos de exploração, quer seja psicológica, quer seja exterior. É, portanto, de grande importância que descubra por você mesmo qual a finalidade do viver. Não que aprenda de outro, mas que descubra por você mesmo o que significa que deve estar cônscio das suas ações de cada dia, de seus diários sentimentos e pensamentos. E quando estiver plenamente cônscio, essa percepção te revelará a verdadeira finalidade da vida. Qual é o lugar da arte na educação? Resposta: bem, eu não sei o que você entende por arte. Você quer dizer que se devam pendurar quadros nas salas de aulas ou que se deva ajudar o aluno a fazer um desenho de acordo com um modelo porque você aprendeu um pouco de técnica? Ou se trata de ensinar o aluno a ser sensível? Não em relação a você ou ao que diz, mas sensível às misérias, à confusão, às aflições da vida? Deseja apenas ensiná-lo a pintar ou deseja despertá-lo para a influência da beleza? Não a beleza de qualquer quadro ou estátua, mas a beleza em si? Senhor, na moderna civilização, a beleza parece estar apenas à superfície da pele, a maneira de vestir, de pintar o rosto, de pentear os cabelos, de andar. Estamos discutindo sobre arte, sobre se a beleza está na superfície ou se ela é uma questão de amor, se ela é exterior ou se significa compreender o processo interior do pensamento. Na nossa sociedade, constituída como está, temos mais interesse pela expressão exterior, pela aparência, pelo sare, do que pelo que está no interior. Pouco importa o que você é por dentro, mas deve apresentar uma aparência respeitável. Usar blush e batom, não importa o que você é interiormente. Temos assim mais interesse pela técnica do que pelo viver, mais interesse pela expressão do que pelo amor. Portanto, nos servimos das coisas exteriores como meios de encobrir a nossa fealdade interior, a nossa confusão interior. Ouvimos música para fugir às nossas tristezas. Em outras palavras,
nos tornamos espectadores em vez de atores. Para ser criador, precisa conhecer a você mesmo. E conhecer a você mesmo é extremamente difícil. Mas aprender uma técnica é relativamente fácil. Assim, quando fala de arte na educação, não sei exatamente o que você quer dizer. Sem dúvida, as influências exteriores, as influências ambientes têm o seu lugar. Mas quando se dá mais importância ao exterior, a confusão interior deixa de ser compreendida, nos sendo assim negada a compreensão interior, a beleza interior. E sem beleza interior, como é possível a expressão exterior da beleza? E para cultivar a beleza interior, precisa, em primeiro lugar, estar cônscio da confusão interior, da fealdade interior. Porque a beleza não vem à existência por si. Para ser sensível à beleza, precisa compreender o feio e o confuso. E é só quando saímos da confusão para a ordem que se manifesta a beleza. Pergunta: a quem você chamaria de um preceptor perfeito? Resposta: obviamente, não o preceptor que tem um ideal, não o que afere lucros do ensinar, não o que formou uma organização, não o que é instrumento dos políticos, nem o que está preso a uma crença ou uma nação. Mas o preceptor perfeito é, por certo, aquele que nada pede para si, que não está envolvido em política, que não aspira ao poder, à posição. Ele nada pede para si, porque interiormente é rico. Sua sabedoria não está nos livros. Sua sabedoria reside no experimentar. E o experimentar não é possível se busca um fim. O experimentar não é possível ao homem para quem o resultado é de muito mais importância que o meio. Não é possível àquele que quer mostrar que produziu tantos e tantos alunos, que fizeram brilhantemente os seus exames, que saíram bacharéis de primeira ordem. Evidentemente, como os mais de nós só desejamos um resultado, damos pouca reflexão aos meios empregados. E por isso, nunca seremos preceptores perfeitos. Sem dúvida, Senhor, um preceptor, para ser perfeito, deve estar acima e além do controle da sociedade. Ele deve ensinar, sem que se lhe diga o que ensinar. O que significa que não deve ter posição alguma na sociedade. Não deve ter autoridade alguma sobre a sociedade. Porque no momento em que tem autoridade, ele faz parte da sociedade. E como a sociedade está a se desintegrar constantemente, o preceptor que faz parte da sociedade não pode ser o preceptor perfeito. Ele deve estar fora dela, o que significa que não pode pedir alguma coisa para si. Portanto, a sociedade deve estar esclarecida para suprimir as suas necessidades. Mas nós não desejamos uma sociedade assim esclarecida, nem desejamos preceptores assim. Se os tivéssemos, a atual sociedade estaria em perigo. Religião não é crença organizada, religião é busca da verdade, a qual não pertence a nação alguma, a nenhuma crença organizada, a qual não reside em nenhum templo, igreja ou mesquita. Sem a busca da verdade, nenhuma sociedade pode ter vida longa. E enquanto existir, produz inevitavelmente desastres. Positivamente, o preceptor não é apenas o que transmite conhecimentos. O preceptor é aquele que aponta o caminho da sabedoria. E quem indica onde está da sabedoria não é o guru. A verdade é muito mais importante do que o preceptor. Portanto, você que busca a verdade
deve ser simultaneamente discípulo e mestre. Em outras palavras, deve ser o preceptor perfeito para criar uma sociedade nova, e para que possa existir o preceptor perfeito, deve compreender a você mesmo. A sabedoria começa com o autoconhecimento, e sem autoconhecimento, a mera cultura intelectual conduz à destruição. Sem autoconhecimento, o aeroplano se torna-se o instrumento mais destrutivo do mundo. Mas com o autoconhecimento, ele é um meio de ajuda humana. Assim, evidentemente, um preceptor deve ser um homem que não esteja preso nas garras da sociedade, que não faça o jogo da política de força, nem ambicione posição e autoridade. Em si próprio, deve ter descoberto o que é eterno e deve, portanto, ser capaz de transmitir o conhecimento que ajudará alguém a descobrir os seus próprios meios de esclarecimento. Qual o lugar da disciplina na educação? Resposta: eu diria nenhum. Só um minuto que eu vou me explicar. Qual é a finalidade da disciplina? O que se entende por disciplina? Você que é professor, quando disciplina, o que acontece? Força, compele, a compulsão, ainda que sutil, ainda que suave. O que significa conformidade, imitação e temor. Mas talvez você dirá: como pode uma grande escola funcionar sem disciplina? Não pode. É por essa razão que as grandes escolas deixam de ser instituições educativas. São instituições lucrativas, para o patrão ou para o governo, para o diretor ou o proprietário. Senhor, se ama o seu filho, você o disciplina? Você o compele? Você o força num molde de pensamento? Você o observa, não é? Procura compreendê-lo, descobrir quais são os motivos, os impulsos, as influências que estão atrás dos seus atos. E compreendendo, cria o ambiente adequado. Determina a quantidade adequada de sono, a quantidade adequada de recreações. Tudo isso é o que se subentende quando amamos uma criança. Mas nós não amamos os nossos filhos, porque nos nossos corações não há amor. Nós apenas criamos filhos. E naturalmente, quando temos muitos, precisamos discipliná-los. E a disciplina se torna um meio fácil de resolver a dificuldade. Disciplina, afinal de contas, significa resistência. Você cria uma resistência àquele que está disciplinando. Pensa que a resistência vai produzir compreensão, pensamento e afeição? A disciplina só pode levantar muralhas em torno de vocês. A disciplina é sempre exclusiva, ao passo que a compreensão é inclusiva. A compreensão vem quando investigamos, quando indagamos, quando prescrutamos, e isso requer zelo, consideração, pensamento e afeição. Numa grande escola, tais coisas não são possíveis, e só o são numa escola pequena. Mas as escolas pequenas não são lucrativas para o proprietário particular ou para o governo. E visto que você, que é responsável pelo governo, não está de fato interessado nos seus filhos, o que importa é isso? Se amasse os seus filhos, não como simples brinquedos que te distraem por momentos e depois te aborrecem, se de verdade amasse os seus filhos, permitiria que continuasse a ver tais coisas? Não desejaria saber o que comem, onde dormem, o que fazem durante o dia?
Se lhes batem, se os esmagam ou se os destroem? Isso, porém, implica investigação, consideração por outros. Seja seu filho, seja o filho do vizinho. E você não tem consideração nem pelos seus filhos, nem pela sua esposa ou seu esposo. Assim o problema está em suas mãos. Não está nas mãos do governo ou sistema algum. Se todos nós cuidássemos verdadeiramente das crianças, teríamos uma nova sociedade amanhã. Mas nós, em verdade, não cuidamos. E por isso não temos tempo. Temos tempo para praticar o puja, para ganhar dinheiro, para frequentar os clubes. Temos tempo para diversões, mas não nos sobra tempo para pensar ou cuidar da criança. Não estou me fazendo retórica. Esse é um fato. E você não deseja olhá-lo de frente. Porque olhar o fato de frente significa que deve abandonar os seus divertimentos e distrações. E você quer dizer que vai abandoná-los? De certo que não. Assim joga os filhos nas escolas e o professor não se importa mais com eles do que você. Por que deveria se importar? Ele está lá porque é o seu emprego, para ganhar o seu dinheiro e assim continuam as coisas. E nos reunimos numa tarde aqui para discutir sobre educação. É mesmo maravilhoso esse nosso mundo. Um mundo tão superficial, tão falso. Se olhamos atrás da cortina e ficamos a adornar a cortina, esperando que atrás dela tudo esteja bem. Senhores, eu não creio que vocês, educadores e pais, percebem como as coisas estão sérias. A catástrofe que assola esse país é bem evidente, mas vocês não desejam desnudá-la e começar de novo de uma forma totalmente nova. Desejam fazer reformas e remendos e por isso surgem todas essas questões. Senhores, urge começar de novo. Não pode haver reforma de remendos, porque o edifício está ruindo, as paredes estão cedendo e um incêndio o está destruindo. Tem de abandonar o edifício e começar de novo em outro lugar, com outros valores, sobre outros alicerces. Mas os que estão ganhando lucros da educação, seja o Estado, seja o indivíduo, continuarão da mesma forma, porque estão cegos para a destruição, para a decomposição e para a degradação. Já os que realmente percebem a catástrofe, não apenas em alguns pontos, mas no mundo inteiro, têm de se despojar de tudo e começar de novo. Não quero dizer que se despojem do conhecimento exterior, do conhecimento técnico. Sei que desses ninguém pode se despojar, mas vocês podem se despojar interiormente, ver a vocês mesmos tais como são, ver a sua fealdade, a sua brutalidade, a sua crueldade, as suas falsidades, a sua desonestidade, a sua absoluta falta de amor. Percebendo tudo isso, pode começar de novo, tornando-se honesto, claro, simples, diretos. Positivamente, só então é possível nascer um mundo novo e uma ordem nova. A paz não vem com reformas de remendos. A paz não vem com o mero ajustamento das coisas, tais como estão. A paz vem quando compreendemos o que é além do superficial. Só pode nascer a paz quando a onda de destruição, que é a onda de nossa própria ação, for detida. Senhores, como podemos ter amor?
não pelo cultivo do ideal do amor, mas tão só quando não temos ódio, quando não temos avidez, quando há consideração, quando há generosidade. Um homem que está ocupado com explorar, que tem avidez, que tem inveja, nunca conhecerá o amor. Quando há amor, os sistemas se tornam de importância diminuta. Quando há amor, há consideração, não só para com as crianças, mas para com todos os seres humanos. Obrigado por se juntar a nós nessa viagem de aprendizado com o Krishnamurti. Para continuar expandindo sua compreensão, clique em algum dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie-se a absorver mais sabedoria e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais explorações. Até a próxima!